ou bom dia, né? Ou boa tarde, vai dependendo do horário que a pessoa estiver vendo aí. Então, vou começar mais um plantão síncrono aqui, de língua inglesa, da nossa disciplina de inglês instrumental. Como sempre, vou deixar alguns recados. A gente já está na agenda de número 5, já passamos mais da metade da nossa disciplina. Nossa disciplina é composta por 8 agendas, né? Isso é importante lembrar isso. Como vocês já estão na agenda 5, vocês já estão mais habituados com a frequência quinzenal da disciplina e com a quantidade pela metade, comparando com as agendas técnicas, né? De tarefas e de conteúdo. Então, a agenda 5, ela abriu na sexta-feira e vai se estender aí por 2 semanas. Na semana que vem, também vão ser abertas as recuperações das agendas 3 e 4, né? Já foram abertas da agenda 1 e 2, para aqueles que perderam, e agora 3 e 4. Então, a partir da semana que vem, tá? Se eu não me engano, a partir de segunda, eu preciso dar uma checada, mas se não for essa sexta, a partir da próxima segunda. Agendas 3 e 4, caso vocês precisem realizar recuperações aí das agendas perdidas, né? Vou fazer um panorama, passando aí. Boa noite, Letícia, chegou agora, pelos principais tópicos dessa agenda de número 5, né? Abordar o que tem ali de novo, fazer alguns comentários, falar um pouco do fichário, também do fórum, como sempre, e tirar as dúvidas aí dos alunos que estão aqui ao vivo, mas se aqueles que não puderam participar ao vivo, também sempre tem o chat para tirar dúvida, né? Chat não, desculpa, o Correio Tech para tirar dúvida, melhor dizendo, né? O chat aqui no ao vivo, quem não pôde acessar por algum motivo, só enviar o Correio Tech, ou mesmo quem estava aqui e teve uma dúvida depois, né? É só entrar lá em contato que eu estou aberto para tirar as dúvidas. Boa noite, Jefferson, que chegou aqui agora também. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar então falando um pouco dessa agenda. Nessa agenda aqui, temos um grande foco no vocabulário. A gente vai perceber isso nesse início. Porém, não só isso, né? Tem também uma parte gramatical, mas eu diria que é uma parte gramatical que envolve essa questão do vocabulário, né? Então, tá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ok. Bom, pessoal, então eu estou aqui compartilhando o material da Agenda 5. E como eu sempre falo, né, começando pelo título, Is it your birthday today? Né, é o seu aniversário hoje, tá? Só dar uma olhada aqui, o pessoal que chegou depois, Maurílio também, boa noite. Já retomo lá, ver se está tudo certo aqui, pessoal. Então, beleza. Qualquer dúvida, pessoal, vai escrevendo aí, me interrompendo, naquele mesmo esquema de sempre. Bom, retomando aqui, então, o título já anuncia, né, melhor dizendo, do que denuncia, o assunto principal, no primeiro assunto dessa agenda, que é a questão do tempo e das datas especificamente. E aqui nesse início há um vocabulário, primeiro sobre os meses do ano, né, com o mês em português, a sua respectiva tradução em inglês, sua abreviatura e quantidade de dias como a título de curiosidade. Então, a gente tem o January, o February, o March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. É perceptível que os meses eles têm uma semelhança com o português, o que torna um pouco mais fácil de memorizar, né, e de entender. Não é um vocabulário, porque o inglês a gente tem essa característica em alguns momentos de ser um vocabulário totalmente diferente, né? Por exemplo, a palavra horse, uma palavra simples que
muita gente conhece, mas se você parar para pensar, não tem nada a ver com cavalo. São duas escritas, duas grafias muito longe, muito distintas, né? Então, o inglês ele tem essa característica em certos momentos. Em outros, como é o caso aqui, 2 meses, há uma semelhança com o português, o que facilita o entendimento, né? Então, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Há uma característica no inglês dos Estados Unidos, principalmente, no inglês britânico não, na Inglaterra não, dessa utilização das datas através do mês, dia e ano. Na Inglaterra se respeita essa sequência do português também, que é dia, mês e ano, mas nos Estados Unidos há essa inversão. Muitas das vezes alunos observam isso em celular ou em relógio e tal, né? Tem essa mudança, que é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, né? Então, aqui é um exemplo, March 1st, 2018, ou 1st March. E o segundo ponto que eu queria destacar além de ser março, vai ser 1 de março, como em português, aqui é março 1, né? Mas mais do que 1, aqui é 1º de março, seria março 1º. A data em inglês, o dia em específico, ele são empregados os números ordinais e não cardinais. Então, vocês vão ver que nas datas vão vir as abreviações no final, ND, RD, TH, que é a maioria, né? Por quê? Porque é isso. É como se falasse março 1º de março, né? Sempre respeitando essa questão dos números ordinais. Olha aqui esse outro exemplo. My birthday is July 25th. Então, meu aniversário é em julho 25º, se a gente traduzisse ao pé da letra, né? Ou seja, 25 de julho. Tá? Então, esse é um ponto bem característico do inglês, especialmente americano, e que vale a pena vocês observarem. Os dias da semana, aí não há muita semelhança com o português, né? Aquela semelhança que há 2 meses não há aqui nos dias da semana. Somente em Tuesday, eu diria que é terça, começa com T, mas é muito distante. Talvez o Saturday, que é sábado, né? De resto, são bem diferentes assim entre si os vocabulários das palavras em português e inglês. Então a gente começa com Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, não pronunciamos o D, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday ou Saturday, nos Estados Unidos Saturday, né? Então esses são os dias da semana. O outro vocabulário que vai ser trabalhado nessa lição, muito pelo diálogo do Martin, da Elizabeth, ele está falando um pouco da família dele, enfim, é a questão dos membros da família, né? Então, a gente tem aqui um resumo dos principais membros. Começamos aqui com aunt or aunt, tem essas duas pronúncias. Na Inglaterra se fala aunt, nos Estados Unidos aunt, que é a tia, né? Brother, irmão, brother-in-law, cunhado. Todas as pessoas que você incorpora depois que você tem um relacionamento sério com alguma pessoa, casa, enfim, a gente coloca em law, que é pela lei. O meu irmão pela lei. Qual que é o meu irmão que eu adquiri através da lei quando eu me casei? O cunhado, né? Tal qual, por exemplo, é mother-in-law. Qual foi a mãe que eu ganhei pela lei? Minha sogra, né? E assim vai. Sister-in-law, son-in-law. Todos esses agregados, digamos assim, que você acaba incorporando como parte de sua família, mas que é somente no âmbito legal, por isso, in-law, pela lei, a gente utiliza essa expressão, né? Tá? Cousin, primo ou prima, tá? Os dois, aqui só tá primo, mas também é prima. Dad, na verdade, é papai. O father, que é o pai, né? Dad é papai, tá? Daughter, filha. Daughter-in-law, a nora. Father-in-law, o sogro. Grandchildren, os netos. Granddaughter, a neta. Grandfather,
As abreviações mais carinhosas, né? Grandpa, né? Ou com N ou com M, tudo faz, né? Sem o D também. Que é vovô, se a gente fosse traduzir esses dois aqui, a gente cairia no vovô, né? Porque avô é o grandfather, mais sério, digamos assim. Avó, grandmother, ou vovó, grandma. Grandparents são os avós de um modo geral. O marido a gente tem husband, a mamãe, na verdade a abreviação, né? Mom, sogra, mother-in-law, sobrinho, nephew, sobrinha, niece. Parents são os pais, não confundir parents com parentes. Parentes é uma palavra que é relatives, né? R-E-L-A-T-I-V-E-S, relatives. Esses são os parentes. Pais, parents é pais. Parents-in-law, sogros, sister, irmã, sister-in-law, cunhada, son, o filho, son-in-law, o genro, uncle, tio, e wife, a esposa. Então aqui a gente tem um quadro bem completo de membros da família, tá? Ele faz uma sugestão de você pensar na sua árvore genealógica, ou que a gente chama em inglês de family tree, para que você pratique um pouco o vocabulário, né? Por exemplo, ele fala aqui, Hector, brother of Elizabeth, irmão de... Se você montar e ficar pensando ali das associações em inglês, ajuda na memorização, né? É um pouco interessante fazer essa aplicação aí do vocabulário no seu contexto pessoal. Isso facilita a memorização. Bom, aqui tem uma curiosidade, eu não vou ler, vou deixar para que vocês leiam, que é sobre esse tipo de fonte utilizada, a criação dela, né, que tem a ver com a questão de cartão de feliz aniversário, e algo que foi caindo em desuso, né, como acontece com qualquer tipo de emprego da tecnologia. Tá? Depois vem esse texto em inglês para praticar. E a gente adentra, nesse momento, o ponto da gramática. Nessa parte da gramática dessa lição, vamos trabalhar com os adjectives, que são os adjetivos. Os adjectives manifestos em suas diversas possibilidades aqui. O primeiro tipo de ponto gramatical que a gente vai trabalhar com os adjectives, a sequência deles e a sua colocação nas expressões que podemos ter. Como assim, professor? Vamos ver aqui mais embaixo um exemplo bem simples. Good morning. Morning é manhã, né? Que é o substantivo. Substantivo lembra que são aquelas palavras que podem ser abstratas ou concretas. Cadeira é um substantivo abstrato, amor, dor é um substantivo abstrato. Ou seja, coisas, sejam elas concretas ou coisas abstratas. Bom, morning é o nosso substantivo. E good é o nosso adjetivo. O que é um adjetivo, professor? Eu não me lembro muito bem. Uma característica, seja ela positiva ou negativa, né? Não é qualquer tipo de manhã, é uma manhã boa, tá? Ou bom dia, quando eu estou me cumprimentando alguém. Pode ser esse duplo sentido. De qualquer modo, não é qualquer tipo de dia, é um dia bom. Então, o adjetivo aqui, o que ele faz? Ele transforma esse substantivo, essa coisa aqui, que é manhã, que é mais abstrata, tem a ver com o tempo, e nessa característica específica que é boa. Poderia ser uma manhã ruim, poderia ser uma manhã gelada, uma manhã quente, mas não é uma manhã boa. Já percebemos aqui, ou bom dia, né? Que há uma inversão, aqui nesse caso não, mas em outros contextos sim. Por exemplo, blue car, azul carro, carro azul, né? A gente faz essa troca. Adjetivo é qual? Azul, porque é característica. Substantivo é qual? A nossa base, que é uma coisa, que no caso é um substantivo concreto, que é um carro. Então a gente tem essas inversões quando a gente fala de adjetivos em inglês, de um modo geral. Né? Aqui não teve, mas grande parte das vezes, eu diria aí uns 80%, a gente vai ter que fazer essa leitura de trás para frente. Tudo bem? Como, por exemplo, red house,
casa vermelha. Então, se eu traduzo direto, como é em inglês, seria vermelha casa. A gente precisa trocar a ordem, tá? Além dessa característica de troca de sequência, de ordem, enfim, há um outro ponto que eu gostaria de enfatizar para vocês é que, em inglês, podemos acrescentar mais adjetivos aqui na frente do substantivo, da nossa base ali. Então, eu poderia falar que good morning, bom dia, very good morning, um muito bom dia, né? O meu exemplo do blue car, o carro azul, eu poderia falar assim, expensive blue car, ou seja, um carro azul, expensive, caro. Então, eu posso ir acrescentando diversos adjetivos que vão modificar a minha base, que é o substantivo. O que é ilustrado nessa tabela aqui, ó. Vamos ver aqui, a base é o toy, brinquedo. Eu posso falar que educativo, educativo. Posso acrescentar mais, plastic, plástico, material dele. Orange, americano, a origem dele. Yellow, que é a cor dele. Round, redondo. Old, velho. Little, pequeno. Cute, bonitinho. Professora, obrigatoriamente tem que acrescentar tudo isso? Não. Aí vai depender do contexto, do que você está descrevendo, do que você quer apontar, indicar, né? Mas é possível, se eu quiser, colocar todos eles? Sim. Não há limite, né? Em português, muitas das vezes a gente vai separando por vírgulas. Em inglês, não. Né? Uma garota, legal, americana, estudiosa. Vou separando com as vírgulas, né? E blá, blá, blá. Coloco E. Em inglês, não. Eu vou acrescentando na frente sem vírgulas direto. O que gera uma dificuldade, porque eu tenho que ler de trás para frente, que eu acabei de dizer. A divisão, a organização é essa: opinião, tamanho, idade, formato, cor, origem, material e para que serve o propósito, né? Educativo aqui, mas poderia ser um brinquedo infantil, sei lá. Tá? Do modo geral, é muito difícil para os alunos memorizarem todas as sequências aqui. É interessante que vocês lembrem de uma sequência mais genérica. Qual é? Que primeiro sempre vai vir a opinião. E depois coisas que não são opiniões. Por quê? Olha só, cute é bonitinho, isso é uma opinião. Eu posso achar bonito, você pode achar feio. Diferentemente de falar a origem, ó, americano, não tem como discutir a origem. Se está lá escrito que é americano, então é americano. Assim como não tem como discutir o material de alguma coisa. Se o brinquedo é de plástico, não é de plástico, não é madeira. Né? Mas tem como se discutir se esse brinquedo ele é bonito ou não. Se esse brinquedo é interessante ou não. Se esse brinquedo é caro ou não. Tá? Então, as opiniões vão vir sempre primeiro. No meu exemplo do carro, que eu falei que era blue car, eu poderia falar assim, que o carro também é bonito. Isso é uma opinião, né? Uma característica que é uma opinião. Então, seguindo a sequência, primeiro vai vir beautiful, bonito. Segundo, a cor blue. E por último, o substantivo. Olha lá, opinião, cor, substantivo. Então, o meu carro, ele é azul e, na minha opinião, bonito. Então, a sequência é sempre essa. Opinião primeiro e o que não é opinião depois. E aí vai se subdividir em tudo isso, que é muito difícil memorizar, né? É uma coisa que demanda tempo, tá? Bom, além dessa sequência, temos também aqui o uso do comparativo e do superlativo com os adjetivos. O nome comparativo já indica o que é. Comparar, né, é falar assim, eu sou mais alto que meu pai, eu sou mais rápido do que o meu filho, por exemplo. Estou comparando com adjetivos, quais? Mais alto, alto no caso, e mais rápido, rápido, né? Dois adjetivos, alto e rápido. Poderia comparar falando que eu sou menos rápido do que meu filho, né? Eu posso comparar falando que eu sou mais, menos ou tão rápido quanto, igual. 3 tipos comparativos: mais, igual e menos. Além de comparar,
no caso, duas coisas, eu, meu filho, eu, meu pai, a gente pode ter um grupo de coisas. 3 ou mais. 2, uma dupla. Passou de 3, a gente tem um trio, um grupo. Quando a gente tem um grupo e a gente quer dar um destaque a uma pessoa desse grupo, então imagina que nesse meu grupo tem eu, meu filho e meu pai. 3 pessoas, né? E eu quero falar que entre esses 3, o mais rápido sou eu. Aí eu utilizo o superlativo, que é um tipo de comparação diferente em que eu dou destaque, né? Então, I am the fastest of all. Eu sou o mais rápido de todos, comparando com meu pai e com meu filho. Agora, se eu falo I am faster than my father, eu sou mais rápido que meu pai. Observem que quando a gente faz a tradução, em português não há diferença. Mais rápido comparando com meu pai ou mais rápido comparando com meu pai e com meu filho no grupo. Não há diferença de tradução entre comparativo e superlativo, né? Porém, em inglês há uma diferença, tá? Que a gente vai ver em breve. Então, só para ver alguns exemplos, ó. John is a better player than Joseph. John é um jogador melhor do que o Joseph. Estou comparando, comparativo aqui, tá? John is the best player. O John é o melhor jogador. Se aqui em cima eu comparei o John e o Joseph, né? Aqui eu estou falando que ele é o melhor de todos. Aí é superlativo, tá? Então a ideia geral é essa. Bom, voltando ao que eu estava dizendo, quando a gente faz a tradução, veja aqui, old, velho, oldest, mais velho, e older, mais velho também. Ué, professor, tudo igual, mas se escreve diferente por quê? Porque é isso que eu acabei de dizer. Se eu quero falar que eu sou mais velho de todo mundo, the oldest. Se eu quero falar que eu sou mais velho que uma outra pessoa, né? Meu pai, por exemplo, meu pai mais velho que eu, né, no caso, my father is older than me. Eu uso o segundo aqui, tá? Comparativo. Então veja que muda de acordo com a função que eu estou utilizando. Grupos EST. Duas pessoas, duas coisas, enfim, animais, etc. ER. Tradução é tudo igual, porém o uso é diferente. Tá? Então, adjetivo de uma sílaba, essa regrinha. EST para superlativo, ER para comparativo, tá? A gente tem umas exceções, por exemplo, consoante, vogal consoante. Eu dobro aqui, né? A última sílaba, né? Tem uma exceção também quando termina em Y, se eu tenho uma consoante Y, tiro e coloco IST ou IER, tá? A exceção se for precedido por vogal, aí mantém o Y, né? Por exemplo, aqui, Grayer, que inclusive está no fichário para vocês fazerem essa comparação. Tá? Teve mais de duas sílabas, a gente usa the most para superlativo, que é o mais, e more para comparativo, que é mais. Tá? E tem 3 que não seguem nenhuma dessas regras aqui de cima, que são eles, good, bad and far. O good vai ser the best ou better. O bad vai ser the worst ou worse, se for comparativo. E far, the farthest ou farther. Tem também further ou furthest, que é britânico, tá? Mas aqui ele colocou essa opção do americano. Então, por exemplo, comparando, olha lá. He is bigger than me. Ele é maior do que eu. He is the biggest. Ele é o maior. Então, o maior de todo mundo, né? Então, a diferença, né? His sister is more beautiful than mine. A irmã dele é mais bonita do que a minha, comparando as duas irmãs. She is the most beautiful. Ela é a mais bonita de todos. Estou falando de um grupo aí, ela é a mais de todos. Então, eu uso the most. Aqui tem lá, you are older than me. Você é mais velho do que eu, comparativo. E ele faz essa observação do que o than
significa que, ou do que, na verdade, mais gramaticalmente correto seria do que. Nova York, né, New York is dirtier than Paris, é mais suja do que Paris. Tá? Então, acrescento R, vou comparar duas coisas. Bom, alguém tem alguma dúvida do comparativo e superlativo aqui no caso? Ficou claro da diferença de um e de outro, pessoal? Posso seguir? Bom, qualquer coisa vocês perguntem aí. Beleza. Além disso, o livro traz aqui, junto com adjetivos, que é um assunto que acaba ocorrendo ali quando a gente está falando um carro velho, por exemplo, ou carro velho, né? A gente acaba lidando com artigos também. Em inglês temos dois tipos de artigos, não é difícil. Os definidos e os indefinidos. Como o nome diz, definido de definir, de especificar. Indefinido, de não sabermos, de deixar genérico. Né? Então, por exemplo, I saw a cat. Eu vi um gato. Não sei qual é, indefinido. Né? Não sabemos. I saw the neighbor's cat. Eu vi o gato do vizinho. Opa, definido. Não é qualquer gato, é o gato do vizinho. Tá? Então, os definidos em inglês sempre vão ser traduzidos pelo de. Tá? De pode ser o, a, os e as. Singular e plural, o, a, os e as. The girl is there. A garota está lá, que é a garota específica. The girls are there. As garotas estão lá. The boys are there. Os garotos estão lá. Ou the boy is there. O garoto está lá. Então, pode ser essas quatro palavrinhas o de. Os indefinidos, a gente tem o a, que eu acabei de falar aqui, e também a gente tem o an. Né? Eu comentei, acho que nas primeiras plantões, que o N a gente utiliza antes de som de consoante, de vogal, desculpa. Enanco, para ficar mais fácil de falar. A unit, uma unidade. Enanco, né? Um tio. Então, na tradução é igual, o que diferencia é o uso pela questão da sonoridade para ficar mais fácil de falar, né? Aí você fala, mas aqui não é vogal, professor? Você acabou de falar que é vogal, mas o som é de U, de Y, né? Unit. Aqui é anco, som de A, sempre pelo som. Inclusive que a gente tem hotel, a hotel, que é pronunciado o H, e hour, que é hora, que não é pronunciado. Se é pronunciado, som de consoante, a hotel. Não pronuncio an hour, som de vogal, tá? Tradução um e uma vai depender do contexto. Então, tem essa característica aqui dos artigos, tanto definidos quanto indefinidos. Né? E ele fala algumas coisas aqui que são de pronúncia, né? Ele fala do D, por exemplo, aqui, ó. The girl, the English, né? No inglês, isso daqui eu gostaria de destacar para vocês que é no inglês americano, tá? The English girl, the blue book, the old school. Quando você tem um som de vogal, você acaba falando the, não de. Como é o caso aqui, the girl, the book, the school, the bus. The English book, the blue book, the old school, the uncle, né? Inglês americano, britânico não tem tanto essa característica de fazer essa troca de pronúncia, tá? Bom, então, nessa unidade, basicamente, a gente teve esse trabalho com vocabulário, primeiro, de datas, né, do calendário, dos meses do ano, dos dias da semana também, tá? Então, teve esse ponto inicial,
E depois a gente migrou para o estudo dos adjetivos, né, nas suas diversas manifestações, seja a ordem que a gente pode inserir os diferentes adjetivos, né? Meu exemplo lá, an expensive blue car, um carro azul e caro, né? Então a gente tem aquela ordem de primeira opinião e depois o que não é opinião. E também na utilização do comparativo e do superlativo. Comparativo, trabalhamos com duas coisas, superlativos com grupos. Isso é muito importante, porque na hora da tradução é a mesma coisa. Eu falo assim, I am more intelligent than João, eu sou mais inteligente do que João. I am the most intelligent boy in the class. Eu sou o garoto mais inteligente. Então, a tradução de comparativo e superlativo é igual, mas a função é diferente, porque um são duas coisas e o outro a gente está falando de grupo. Por fim, também temos aqui os adjetivos, né? Os adjetivos não, os artigos, desculpa, definidos e indefinidos. O Jefferson falou aqui, a tabelinha tem que seguir como um ciclo, seguindo a ordem correta. Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer aqui. Nessa tabela, creio eu, a tabela, a ideia é que você siga assim, ó, você vai vendo adjetivo de uma sílaba. Aí tem o exemplo, tem a tradução, tem o superlativo, como é que fica, que acrescenta o ST, e o comparativo, que acrescenta o ER. Tá? Aí você vê aqui, olha, vai. Acho que é isso que você estava com dúvida, Jefferson. Talvez essa forma de você acompanhar. Tabela de cor opinião. Ah, sim, ótimo. Vou voltar lá em cima. Essa, né? Essa daqui, você sempre segue essa sequência. Primeiro opinião, depois tamanho, depois idade, depois formato, cor, origem, material, o objetivo, né, o propósito e o substantivo. É sempre nessa ordem, tá? A última coisa é o substantivo. Você não precisa ter tudo isso. Você pode ter, às vezes, somente cor e substantivo. Yellow toy, um brinquedo amarelo. Você pode ter cor e material. Yellow plastic toy, um brinquedo de plástico amarelo. Né? Mas, enfim, é essa sempre essa sequência. E, do modo geral, a gente faz essa leitura daqui para cá na hora de traduzir português. Né? A gente fala brinquedo educativo, brinquedo de plástico, brinquedo americano. A gente não fala americano brinquedo, plástico brinquedo, educativo brinquedo, né? E muito menos bonitinho brinquedo, brinquedo bonitinho. Então a gente vai lendo do final para o começo, né? Ficou claro agora? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, talvez. Acho que. Ah, joia. Então é isso. Não é obrigatório ter tudo e a sequência que a gente segue é assim, daqui para lá, né? E a tradução que a gente faz é daqui para lá. Isso que é o importante, né, de perceber nessa sequência de adjetivos, né? Que o português é diferente do inglês nesse aspecto da tradução, tá? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte gramatical? Tá. Bom, diante disso, o que teremos aqui no nosso fichário? No nosso fichário, a gente vai ter um primeiro ponto, já que a gente está falando de datas e calendário, enfim, é uma questão da rotina semanal de vocês, né? Há um modelo de tabela no Excel para vocês preencherem com algumas atividades que vocês vão realizando.
Eu sei que às vezes fica repetitivo e tal, mas a ideia é que vocês pensem aí, coisas que vocês fazem manhã, tarde e noite, né, no dia, e tentem variar. Eu sei que às vezes vocês repetem, às vezes, toma café, sempre se toma café, né? Mas de repente você coloca ali tomar café, aí no outro dia, para variar, você coloca outra coisa que você não faz, que você faz sempre, mas que você não colocou no primeiro, enfim, vai mudando ali, né? Tentando dinamizar um pouco. Esse é o primeiro ponto. Não esqueçam de fazer também o segundo. Segundo, já que a gente trabalhou com adjetivo, vocês precisam comparar. Comparar quem? Membros da família de vocês. E utilizar essa listinha aqui para fazer um comparativo. Professor, posso fazer um superlativo, falar que eu sou mais inteligente da família? Mais inteligente, acho que não tem aqui. Eu sou mais carismático? Pode, tá? A ideia é somente de comparação, mais simples, mas se quiser se arriscar e fazer um superlativo, não tem problema também não. Você pode alternar ali e fazer, tá? Então são esses dois exercícios. A tabela, que vocês vão utilizar para organizar a rotina semanal, e esses adjetivos que vocês vão utilizar para comparar os membros da família de vocês, tá? Deixei também, também destacar, na verdade, queria destacar também, eu ia falar que deixei o fora, mas antes de destacar isso daqui, que é um jogo de cruzadinha de vocabulário, não sobre family members. Está lá no cenário da aula, não vale nota nem nada, mas é legal para vocês praticarem um pouco essa parte do family members, tá? E deixei um fórum de número 5, já está aberto, então aqueles que quiserem entrar, fiquem à vontade. Deslogou aqui, espera um pouquinho, deixa eu logar. A ideia do fórum é trabalhar com essa parte de rotina que vocês vão ter no fichário e um pouco indireto no material, né? E eu coloquei aqui para vocês pensarem nas atividades que vocês fazem no cotidiano e pensar na tradução delas. Vocês vão acabar isso daqui ficar conectado com o fichário, né? E compartilhar ali, fazer um mapinha conceitual, né? O que é um mapa conceitual? Você vai colocar no meio ali o tema, atividade de rotina, e puxando ali, em inglês, obviamente, a atividade que você lembra com a tradução, né? Eu deixei um software, caso vocês queiram utilizar, que é possível trabalhar essa questão dos mapas conceituais neles. E os mapas conceituais, pessoal, são ferramentas muito interessantes de memorização, né? De vocabulário. Por exemplo, aqui, deixa eu abrir. Para quem nunca viu, né, um mapa conceitual. A ideia do mapa conceitual é essa, né? Você coloca o assunto no meio e você vai puxando tópicos relativos àquele assunto, né? Então, por exemplo, que é a poluição dos rios, aí a pessoa vai puxando. E para inglês é bem efetivo, né? Porque você tem lá vocabulário sobre comida, e você vai puxando ali, né, as setas, e isso fica mais fácil de visualizar. E existem estudos que falam que a visualização, né, nessa organização mais em imagem ajuda na memorização, tá? Então, eu deixei aqui como sugestão, mas vocês podem realizar de outra forma também, tá bom, pessoal? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não? Então, eu queria fazer esse panorama, como eu sempre faço, né, para deixar claro para vocês. Que bom, Marcos, ficou claro. O que espera, tá? Eu havia falado no último plantão nosso que eu ia separar uns exercícios de direções, mas eu acabei já deixando no fórum, né? Quem participou do fórum da Agenda 4 pôde ver lá que teve uma bateria de exercícios, 12 exercícios, na verdade, múltipla escolha, que era sobre direções. Então, acabei no separando. Jefferson, a palavra cruzada, você vai lá
Na parte, não está no fórum não, pessoal, não está no fórum não. Quer ver? Deixa eu compartilhar rapidamente aqui com vocês, eu já mostro onde que está. O fórum é o mapa conceitual, a ideia do mapa conceitual, tá? Isso, está em Ampliando Horizontes, exatamente. Não, mas acho que nem é Ampliando Horizontes, quer ver? Vou abrir aqui rapidinho, a gente já olha isso já. Eu acho que não está em Ampliando Horizonte, não. Acho que já está ali no próprio roteiro. Ó. Aqui no cenário, ó, a gente tem as atividades fichário e tem esse jogo, Family Members, tá? Então, aqui, vocês clicam, vai direto ali para o que eu mostrei, vocês podem fazer. Embaixo do fichário. Eu acabei nem compartilhando, eu esqueci de clicar. É isso, pessoal. A parte que tem fichário, tem ali atividades, né? Aí tem fichário e embaixo do fichário tem jogo Family Members, em cima do Ampliando Horizontes, tá? Tá bom? Ok, Jefferson, em cima do Ampliando Horizontes. É isso, pessoal, mas o Marcos compartilhou um print. Obrigado, Marcos, ajudou bastante. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Um detalhe, eu finalizei hoje as correções da agenda de número 4 e vou lançar no fichário nas atividades formativas amanhã, tá? Então fiquem atentos que já vai estar lá a nota. E eu dei um recado no início dessa live de hoje, desse plantão, tinha pouca gente aqui, só para reforçar. Semana que vem, ou essa sexta, não me recordo, mas no máximo semana que vem, vão abrir as recuperações das agendas de número 3 e número 4. Então, quem por acaso não realizou, perdeu, está aí a oportunidade de colocar tudo em dia e aumentar o percentual né, de participação ali, que vocês precisam ter de 75%, que é muito importante. Então é isso, pessoal. Good night. Agradeço a presença de todos vocês aqui mais uma vez. A gente se vê daqui a 15 dias, tá? Que bom, Marcos, que bom. Que bom que você está conseguindo colocar. Vai organizando, deixa separado um dia, todo um tempinho ali, todo dia, para não perder prazo, né? Porque senão perde, fica muita coisa, acumula, e aí fica difícil acompanhar, mas qualquer coisa também fala com os tutores aí, que a gente vai vendo o que é possível fazer. Usar abreviação, não. Você diz na atividade, aonde, Marcos? Aqui no chat? No chat aqui? Não tem problema nenhum, não. Na atividade de inglês, você fala? Abreviação tipo do verbo to be, alguma coisa do tipo? Não tem problema não. Não tem problema não. Tá? Pode utilizar. Fica tranquilo. Good to go, né? Usa com. Não usa tanto, porque senão às vezes fica muito exagerado. E tenta observar também o contexto, tá, Marcos? Com cautela, exato. E o contexto também. Por exemplo, a gente vai ter em breve um e-mail. E aí é um e-mail que, se eu não me engano, de ambiente de trabalho. E não é bom, porque é uma linguagem informal. Tá? Eu vou explicar isso em breve para vocês. Então, você pode utilizar? Pode, mas com cautela, como você acabou de falar, e num contexto que seja informal. Tá? Contexto mais sério de trabalho, não. Tá? Então, é importante ter isso em mente. Tá bom? Sim, exato, exato. É interessante tentar evitar, mas uma atividade assim que tenha mais informal, um texto que você está
descrevendo como teve aquele da viagem, até pode, não tem problema, com cautela eu aceito, assim. Só nesse contexto que eu falei de especificamente de trabalho, como a gente teve do currículo não, da apresentação lá na agenda 1, né? A gente vai ter de currículo, a gente vai ter de e-mail, então é importante evitar. De nada. Mais alguma dúvida? See you, good night. Ótimo, então. Então é isso. See you soon, bye bye. Então a gente se vê daqui a 15 dias, pessoal. Semana que vem não. Daqui a 15 dias para a agenda de número 6. Bye bye.